Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje eu queria falar sobre o estado do Piauí e as coisas que acontecem por aqui, onde a gente nunca observa solução para praticamente nada. Aqui, vamos lá, alguns casos interessantes, onde aqui se rouba, aqui se mata, se pratica corrupção. A única coisa que tem aqui é notícia. Notícia de jornal, notícia de televisão, notícia de rádio, alguns editoriais, comentários e tal. O objetivo de tudo isso aí a gente já sabe qual é, né? Fazer chantagem com governantes, com políticos, pessoas que estão no poder e que manobram grandes somas em recursos financeiros para atribuir, fazer com que circule esse dinheiro nas mãos das pessoas que estão trocando de lado. E trocam de lado em razão dessas grandes somas, né? Mas, lamentavelmente, não se chega a absolutamente lugar nenhum. Muito pouco do que aconteceu. Parece que só temos aqui um ladrão, um bandido, um criminoso, um assassino, que é aquele Correia Lima que foi preso em 1999. Só ele. De todos os crimes que foram praticados aqui, que matou-se 9 prefeitos em 10 anos, inúmeros vereadores, o vereador aquele... Agora, recentemente, tivemos um caso ali na região sul que foi enterrado vivo, não é? Inúmeros. Foram dezenas de casos de políticos e, ao longo da história, nós tivemos o assassinato do juiz federal Lucrécio Dantas Avelino, tivemos o caso do motorista Gregório. Outro dia até contei a história dele naquele vídeo em que eu defendo a questão não do desarmamento, né, daquela maneira terrível, mas de que primeiro se eduque as pessoas, de que primeiro se atribua uma cultura de paz na sociedade para depois se trabalhar essa questão das armas. Não é que as pessoas não devam ter o direito de usar, mas que primeiro haja essa pacificação da sociedade. Mas enfim, qual é a temática hoje? Eu queria falar sobre a operação que se realiza na educação do Estado, essa operação Topic, porque existe uma coisa em que a Justiça Federal está indo mais fundo. Ela já chegou, por exemplo, a investigação já chegou aos sistemas bancários, né, Bradesco e ao Banco do Brasil. As pessoas que, com esse senhor Luiz Carlos Magno da Silva, não é, que é o empresário, ele foi assessor comissionado da Secretaria de Educação do Estado e, como assessor comissionado, ou seja, uma pessoa que não tinha emprego nenhum, vinculado ao partido, um desses partidos do poder, vinculado à alta cúpula do poder no Estado, e de repente saiu, foi exonerado e montou uma empresa. Essa empresa que chama-se Locar Veículos, né? Locar Transportes, desculpe os senhores. E essa Locar Transportes, ela passou a responder uma série de processos na Justiça, por irregularidades inúmeras, junto a prefeituras municipais, junto ao próprio governo do Estado. Por conta desses processos, esse senhor ele teve que mudar o nome da empresa, porque houve, em determinado momento, um decreto, né, para fazer a acomodação numa lei federal, se fez um decreto em nível estadual, proibindo empresas inidôneas de contratar com o Estado. Aquela coisa de simular, né, de simular o cumprimento da lei. Então essa empresa deixou de operar, deixou de existir e criou-se uma nova personalidade jurídica para a mesma empresa. Deixou de ser a Locar Transportes e se transformou na LC Veículos. O mesmo dono com uma nova razão social. A mesma empresa. E aí contratava com prefeituras municipais, contratava com o governo do estado, com prefeituras do Piauí e do Maranhão. É um negócio assim bem dinâmico, né? Com contatos que somente figuras de cúpula poderiam estabelecer. Ou seja, esse cidadão ele não estava sozinho, ele não era uma figura de proa. Ele poderia estabelecer contatos, mas agenciado por alguém que estava dando todo um suporte para carrear esses contratos. Enfim, somente na Secretaria de Educação, de um volume de 300 milhões de reais, foram surrupiados 119 milhões de reais. Uma fortuna que até para esses usurários é difícil de contar, porque o usurário é aquele elemento que se tranca num quarto e fica lá contando dinheiro, né? Ele não tem outra coisa para fazer a não ser... Ele gosta tanto de dinheiro que ele não leva nem para o banco, ele guarda dentro de um quarto, debaixo de um colchão,
e fica contando esse dinheiro. É lamentável. Mas aí, essa operação Topic, ela chegou, já quebrou sigilos bancários, já identificou pessoas que teriam recebido recursos dessa empresa LC Veículos, essa nova razão social. Tanto recursos supostamente lícitos, quanto recursos de propinas. Inúmeras pessoas, políticos, supostos empresários, porque são poucos os empresários que nós temos de fato aqui no Piauí. A pessoa monta a empresa para fazer negócios ilícitos com o governo. Os poucos empresários que nós temos, eu digo poucos porque na verdade são muitos, mas eles sofrem muito batalhando, né, com muita firmeza, com muito suor, com muita determinação para ganhar a sua vida, porque eles são permanentemente impedidos e perseguidos de fazer o seu trabalho. Então termina que o indivíduo ele vai embora, alguns deles até recentemente estavam se mudando para outros estados porque não tem condição de permanecer no Piauí com essa cultura maligna de perseguição, com essa cultura maligna de roubalheira que se instalou em determinado momento aqui no estado. Nós já tínhamos conseguido chegar ao 5º lugar no desenvolvimento, não é, em relação às 27 unidades federativas. E aí voltamos de novo para o último, né, para o último lugar, o estado voltou a ser em termos de desenvolvimento nacional. A lanterna, o último, o Piauí, disputando com o Maranhão. Mas bem, depois de tudo isso, agora o que é que estão fazendo os policiais, agentes, delegados da Polícia Federal que trabalham essa investigação? Eles estão trabalhando, senhoras e senhores que assistem aqui o nosso canal, eles estão trabalhando após a quebra de sigilo telefônico, inclusive, sigilo bancário, sigilo telefônico, fizeram muitas escutas, fizeram gravações. Eles estão agora fazendo a decupação disso aí. O que é que vem a ser a decupação, para que vocês entendam bem as diversas fases? Isso está deixando o mundo político do Piauí, de certo modo, assustado. A decupação é, depois que você grava tudo, né, aquelas conversas telefônicas obscuras, coisas que eles não gostariam que ninguém tomasse conhecimento, mas que eles vão conversando. E aí o empresário liga para alguém, rapaz, eu estou aperreado, e o que é que eu faço, o que é que eu não faço? O outro diz, rapaz, te vira. Enfim, muitas conversas, outras coisas que eles tramavam, né? Vamos pegar tanto ali, vamos botar nota tal ali, prefeitura tal. Tem uma prefeitura na região norte do estado que as crianças estavam sendo transportadas em boias de pneus. Botava uma criança, enchia uma câmara de pneu, de trator, botava 2 crianças e atravessava o rio. Ou então numa canoa feita de troncos de madeira, atravessava o rio, correndo o risco, inclusive, de ser um acidente, né? Morrer afogada essa criança. Mas na prestação de contas aparecia como transporte escolar, ônibus, como se esse rio tivesse inclusive ponte. E isso me lembra uma frase muito interessante do Charles Chaplin, quando ele dizia que na condição de palhaço se sentia muito melhor, muito superior a qualquer político, porque os políticos constroem pontes até onde não existem rios. E numa cidade da região norte do estado, tem ponte construída onde não existe rio. Tem sim. Eu já, inclusive, fiz matéria sobre isso. Mas, vamos lá. Eles fizeram realmente quebra de sigilo telefônico, estão fazendo decupações, e essas decupações elas mostram uma situação realmente lamentável. Lamentável. Que todo o tempo vem sendo colocado, né? Vem sendo colocada essa situação por estudantes, por professores. Tem uma professora do estado do Piauí, que ministra aulas na região norte, que me mandou documentos, inúmeros documentos, mostrando a precariedade comprovada pelo Ministério Público Estadual, pedindo que fossem adotadas providências porque os estudantes estavam correndo riscos de vida naqueles transportes escolares. Recentemente eu recebi informações de que nesse momento, professores estão pagando o transporte escolar para eles e para os alunos do próprio bolso, para que as aulas possam transcorrer em municípios aqui próximos de Teresina. E em outros casos, foi preciso que se suspendesse as aulas, não está havendo absolutamente aula nenhuma na rede escolar do estado, por falta de transporte
porque os empresários que atendem a rede pública do Estado estão sem receber desde o mês de agosto do ano passado, alguns desde o mês de maio do ano passado. E como é que se justifica essa verdadeira fortuna que se retirou da Secretaria de Estado, do Estado, né? De Educação do Estado? Então é isso, eles estão no rastro dessa situação, as autoridades públicas, Ministério Público do Estado, Ministério Público Federal, Polícia Federal, e em alguns casos é tão lamentável a situação que nós já falamos aqui, que até mesmo a própria imprensa do Estado, que recebe 50 milhões de reais por ano, segundo denúncias de deputados estaduais na Assembleia Legislativa Piauiense, 50 milhões de reais por ano, mesmo essa imprensa, a coisa é tão gritante que até essa imprensa foi obrigada a mostrar imagens de crianças sendo atravessadas em rios, em cima de câmaras de ar e correndo risco de vida. E toda hora se mostra, né, nas redes sociais as reclamações das pessoas. Providência é que não se tem. Então, desse modo é que se chega quase ao final da investigação no Piauí e em Brasília da Operação Topic, que está deixando muita gente apavorada. Vamos esperar, não é? Porque, como eu disse, por aqui as coisas começam e não terminam. Tem gente que é fake no exercício de vários mandatos. Mandato de senador, no mandato de governador que começa e termina sem... Eu me lembro da viúva porcina, né? Aquela que foi sem nunca ter sido, naquela novela Roque Santeiro. É mais ou menos isso. Quer dizer, só tem um criminoso aqui no Piauí, que paga pelos crimes cometidos por todos os outros, que é o ex-coronel da Polícia Militar, José Viriato Correia Lima. Porque até aqueles que praticaram a chacina da Meruoca, todos eles... Vocês lembram, né, da chacina da Meruoca? Todos eles, todos estão aí em liberdade, inclusive os comparsas, os que eram subalternos ao Correia Lima, que eram capangas do Correia Lima, todos. Não tem ninguém pagando por nada. Jornalistas assassinados, ninguém. Todos em liberdade, somente ele. Não estou dizendo com isso que ele deva, né, ser absolvido pelos crimes cometidos, mas eu penso que todos os que cometem crimes devem pagar por eles. Inclusive esse crime de lesa pátria, de deixar crianças sem aulas, de levar dinheiro de merenda escolar, é lamentável. Se você gostou, deixa aí o seu gostei. Se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com seus amigos, com seus familiares e vamos adiante. Eu acho que a imprensa é isso, tem que falar a verdade para que as pessoas saibam tudo, né? Se você não ouviu essa notícia em lugar nenhum, pede para que as pessoas venham aqui para o nosso canal. Tony Rodrigues, Além da Notícia, um grande abraço, muito obrigado, valeu!